3, 2, 1, bora gravar, hein? Vou trazer bastidores do São Paulo. Luan reintegrado, treinando com os jogadores. Vou trazer alguns bastidores do volante do São Paulo. Vou falar sobre busca por um camisa 9, depois da lesão do Caleri. E Lucas Moura, quando pode voltar, enfim, voltar ao São Paulo. Não vai ser nesta semana, trago bastidores para vocês. E vou falar também sobre a questão do Tite, né? Tava tudo certo, né? Até hoje de manhã e de repente ele passou mal, não teve bem, teve uma crise de ansiedade. Respeitar a questão da saúde mental é importante e o Corinthians agora busca um novo treinador. Vou trazer esses detalhes para vocês. Mas antes, só se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos. Todos os dias tem informações, bastidores do futebol para vocês. E tem também o cupom da Centauro Hernan10, 10% de desconto na compra dos seus produtos da Centauro. Não esquece de usar o QR Code aqui ou o link na descrição do vídeo, beleza? Bom, começar pelo Luan. O Luan já tá 3 semanas treinando com o grupo, né? Já tá reintegrado, tava numa transição, tava abaixo fisicamente e deram um tempo para ele se recuperar. A informação que eu tenho é que, assim, esses treinamentos ele tá voando, né? Tá voando nos treinamentos. Perdeu 7 quilos, né? É um jogador que tá muito bem fisicamente, muito forte, tem tido rendimento nesses treinamentos e é um jogador que está apto a ser relacionado pelo técnico Luiz Ubeldia. Então, nessa situação em que você tem viagens, muitos jogos, calendário e tal, o Luan passa a ser uma opção. Depende agora apenas do Zubeldia para colocar ele na relação de jogadores para os jogos do São Paulo. Todo mundo dentro do São Paulo se surpreendeu com essa rápida evolução do jogador nesses treinamentos. Tinha gente dentro do São Paulo que achava que não ia evoluir, mesmo com o tempo que foi dado, mesmo colocando ele para treinar junto com os demais. Lembrando que ele não estava treinando, né? Estava treinando em horários alternativos, isso estava fazendo muito mal para o jogador, né? O jogador queria apostar em continuar no São Paulo, mas acabou que ele teve essa chance e está indo muito bem. Então é um jogador que fisicamente está bem, está fininho, né? Está motivado nesses treinamentos, então ele quer muito ter essa oportunidade. E agora depende do técnico Zubeldia. São Paulo está buscando um camisa 9, sim, no mercado para alternativa, né, à lesão do Caleri, que vai operar ainda essa semana aqui em São Paulo, né? A lesão do ligamento cruzado anterior vai ter um longo período de recuperação, muito provavelmente não joga mais nessa temporada. Só que essa contratação, ela não é uma contratação que o São Paulo vai fazer uma loucura financeira mesmo, porque também não tem grana, né? Vocês estão vendo aí balanços e tudo mais, as questões financeiras do São Paulo, né? A dívida aumentando, então o São Paulo não vai fazer nenhuma loucura para trazer um centroavante, mas quer observar o mercado e trazer uma oportunidade. Nesse primeiro momento, jogadores que estão sem contrato, óbvio que tem uma opção ou outra ali, mas a discussão melhor seria esperar o período até o Mundial de Clubes, né? São alguns jogos que o São Paulo vai cumprir até lá, e aí você tem o André Silva e o próprio Rian Francisco que dão conta. O André, no último jogo contra o Santos, fez gol e deu assistência. Então o São Paulo está avaliando exatamente isso. É melhor pegar um jogador agora livre no mercado e trazer, e aí corre o risco de você trazer um jogador que está sem ritmo, um jogador que, né, de repente está ali sem jogar há muito tempo, ou você busca alternativas no mercado quando abrir a janela. E aí você tenta um empréstimo, você tenta alguma coisa nessa situação. Nomes estão sendo discutidos? Nesse momento, não discutidos, mas muitos nomes estão sendo oferecidos e falados nos bastidores do São Paulo, né? Então, assim, desde o Diego Costa, né, que inclusive foi citado o nome dele nos bastidores, mas não é um perfil muito do São Paulo nesse momento, apesar de ele ter jogado com o Oscar, o Lucas conhecer muito bem ele. Até tem que ver como é que é a condição física desse jogador hoje, né? Ele tá morando na Espanha, tá aqui no Brasil por um período ainda, mas é um jogador que, por exemplo, São Paulo não está avaliando para contratar nesse momento. E outros jogadores que também, São Paulo também recebe recomendações, são oferecidos e tudo mais. Carlos Vinícius, por exemplo, Fulham, já está há muito tempo na Europa, aí seria um outro tipo de negociação, um outro tipo de investimento. É um jogador que está na pauta? São Paulo sabe que é uma possibilidade, mas também não tem nenhuma negociação aberta. Então, assim, são nomes muito mais especulados, muito mais falados de bastidor do que propriamente em ação. São Paulo está muito ainda decidindo se vai atingir essa questão de trazer um jogador agora sem contrato ou se vai atrás de jogador na janela, que acho que é o melhor, né? Acho que é muito mais rápido e fácil, né? Acho que é muito mais certeiro você ir buscar um jogador na janela do que propriamente você ir agora
pegando, entre aspas, qualquer um. Lucas Moura não vai viajar para o Paraguai, Lucas Moura não vai viajar provavelmente para Fortaleza, e aí ainda está na transição física, não treinou com o grupo, e isso deve acontecer na semana que vem. Então a expectativa é o jogo da Copa do Brasil na outra semana, ou contra o Fortaleza na sexta pelo Campeonato Brasileiro no Morumbi. Então essa é a expectativa da volta do Lucas Moura, que ainda não se recuperou do trauma no joelho sofrido lá atrás no Campeonato Paulista no Allianz Parque. É uma lesãozinha chata mesmo de se resolver. Tite teve um problema de saúde mental, e acho que a gente tem que tomar muito cuidado para falar sobre isso. Ele estava fechado com o Corinthians, ele ia assinar o seu contrato, passou mal, né? Teve uma crise de ansiedade, saída do Flamengo da maneira que foi, depois de muito tempo seleção brasileira, sem aquela coisa de clube, do dia a dia, pressão, tudo aquilo bateu um pouco de ansiedade. Isso assustou um pouco a família, né? Assusta, a família ficou um pouco assustada, e o Tite ficou na dúvida, e chegaram ao acordo de não aceitar a proposta e cancelar a proposta que já estava aceita, que era só assinar, e inclusive hoje ele ia dar treino à tarde, ser apresentado pelo clube. Seria uma volta triunfal de um Tite, um cara que é super importante. O Corinthians agora está no mercado, desejo boa recuperação ao Tite aqui, que é um cara muito legal, que é um grande profissional. Foco agora, Dorival Júnior voltar a conversar numa situação em que o ex-técnico da seleção brasileira não teve nenhum contato, e o Fabinho Soldado é amigo dele, né? O executivo do Corinthians é muito próximo do Dorival Júnior. As conversas podem ser abertas nas próximas horas, quiçá nos próximos dias. E aí tem outras opções, né? Fábio Carille corre por fora, treinador do Vasco, que está ali, né, questionado, mas tem uma história no Corinthians, possibilidade, por que não? São nomes, né, que sendo trabalhados aí nos bastidores do Corinthians, que agora busca um treinador, certo? Deixa aqui seus comentários, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, tamo junto.